E aí, tudo bem com você? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. Vamos agora para uma questão da prova da UFRJ. O tema é espelhos esféricos. Preste atenção comigo. Num farol de automóvel, dois espelhos esféricos côncavos são utilizados para se obter um feixe de luz paralelo, isso é importante, a partir de uma fonte aproximadamente pontual. Veja só a figura mostrando aqui para você, ó. A fonte pontual está aqui, nesse ponto S, e o resultado final que ele deseja é que você tenha aqui a propagação de dois raios paralelos, ó, esse aqui de cima e esse aqui de baixo, tá bom? Beleza. Aí ele vai dizer assim, o espelho principal E1, ele tem 16 centímetros de raio. O espelho auxiliar E2, esse tem 2 centímetros de raio. Para que o feixe produzido seja efetivamente paralelo, as distâncias da fonte S aos vértices M e N dos espelhos devem ser iguais, respectivamente, a quanto? Então, aqui as alternativas, tá bom? Vamos dar uma olhada na figura? Então, o que dá para perceber aqui? Nós temos aqui uma fonte S, que eu estou pintando aqui de vermelho para você. Então, na hora que você acende essa lâmpada, essa fonte, ela emite raios de luz para todas as direções aqui. E ele mostra pelo menos dois desses raios. Para a gente conseguir resolver a questão, vamos dar uma olhadinha, vamos lembrar um pouquinho sobre os raios notáveis nos espelhos esféricos. Para isso, eu separei para você aqui o seguinte. Primeiro, eu vou analisar o espelho E2, colocando para você aqui, tá vendo? Esse é o espelho E2, é um espelho côncavo. Lembra que aqui a parte que tem o risquinho é a traseira do espelho, tudo bem? O que mais que nós temos aqui? Olha, você sabe que esse espelho esférico, um dia ele foi uma esfera, né? Ele vem de uma esfera, né? Então, se a gente imaginar que essa esfera fecha para cá assim, ó, mais ou menos assim, né? Aqui estaria o centro da esfera que deu origem a esse espelho esférico. E aí, o que a gente sabe sobre os raios notáveis? Perceba uma coisa. A figura sugere que, ao ligar a fonte S, eu tenho aqui um raio de luz que eu vou desenhar de vermelho para você aqui, ó. Esse raio de luz, ele sugere que ele bate no espelho, reflete, sei lá, ele começa nesse sentido aqui, e quando é refletido, ele volta sobre si mesmo. Percebeu isso? A mesma coisa aconteceu com esse outro raio aqui, que eu vou pintar para você de outra cor. Veja, esse raio aqui, vamos colocar ele de azul, ó. Esse outro raio aqui, tá vendo? Ó? Esse raio sai da fonte também, bate no espelho bem aqui onde eu estou pintando para você. Olha lá, ele bate no espelho nesse sentido e volta na mesma direção, só que em sentido contrário, quer dizer, é aquele raio que bate e volta sobre si mesmo. Isso não quer dizer alguma coisa para você? Tenta lembrar dos raios notáveis. Veja só, quando a gente tem um espelho e você pega, por exemplo, um raio de luz, então imagina aqui que eu pego uma fonte de luz, por exemplo, uma fonte laser aqui, por exemplo, tá? O que vai acontecer se você faz com que um raio de luz passe pelo centro? O que vai acontecer? Você lembra lá? O raio de luz bate e faz o que mesmo? Pois é, ele bate e volta sobre si mesmo. É muito importante que você lembre essa propriedade. Bate e volta sobre si mesmo. Tá legal? Então, não é isso exatamente que aconteceu com esse raio vermelho, com esse raio azul? Pois é. Então, qual é a conclusão que você chega? Veja, a fonte S que está colocada nesse ponto S, é como tudo se passa, então, como se a fonte S, estivesse bem no centro de curvatura do espelho E2. E nós sabemos que a distância que vai do centro de curvatura do espelho até o seu vértice é chamado de raio de curvatura, que é justamente o raio da circunferência que deu origem ao espelho. O que ele diz do raio de curvatura do espelho E2? Veja, ele vai dizer para você que o espelho E2, veja, tem 2 centímetros de raio. Portanto, o raio de curvatura do espelho E2 é 2 centímetros. Logo, como a distância do centro ao vértice é o raio, então o que a gente pode falar?
que a distância do ponto S até o ponto N, que é o vértice do espelho E2, é o raio, que vale, então, 2 centímetros. Então, a primeira parte você já consegue resolver. Portanto, a distância do ponto S ao ponto N vale 2 centímetros, e isso a gente vai encontrar lá de S a N 2 centímetros. Eu posso ficar com a alternativa B ou com a alternativa D. Tá legal até aí? Então você percebeu como é que é? Você vai na figura original e você tinha que lembrar que todo raio que passa pelo centro, ele bate no espelho e reflete sobre si mesmo. Tá legal até aí? Bacana? Muito bem. Agora, vamos ver o seguinte. Veja que essa fonte S aqui, essa lâmpada, por exemplo, ela está de frente para esse espelho maior que é o E1. Tá legal? E o que está acontecendo aqui? Veja, a luz agora ela passa por esse ponto, ela atinge o espelho e reflete paralelamente ao eixo principal. Vamos lembrar uma coisa importante? Veja só. Se eu pensar aqui no espelho E1, o que a gente sabe do espelho E1? Bom, o espelho E1 também um dia ele foi uma circunferência, quer dizer, ele foi uma esfera, né? Então aqui eu tenho uma esfera. Então veja que esse espelho fez parte um dia dessa esfera. Então essa esfera vai ter um centro de curvatura, tá certo? Bom, então o que acontece agora? Veja que a fonte ela está num ponto que aconteceu assim, ó. Então imagina que aqui a fonte S pode ser uma lâmpada. E pelo que a gente viu na figura, o raio ele parte aqui, passa aqui pelo ponto S, bate de frente aqui no espelho e retorna paralelamente. Então vamos lembrar, olha o que está acontecendo aqui. Então o raio de luz bate no espelho e reflete paralelamente ao eixo principal. O eixo principal seria representado aqui por essa parte tracejada que eu estou ampliando aqui para vocês, ó. Então aqui é o tal do eixo principal, tudo bem? E aí o que está acontecendo então? Lembra daquela propriedade? Quando um raio de luz passa pelo foco, você lembra? Quando passa pelo foco, ele é refletido paralelamente. Então o que a gente pode dizer? A gente pode dizer então que a fonte S ela foi colocada sobre qual ponto notável? O foco do espelho 1. Com certeza, porque a gente sabe do nosso estudo que todo raio que passa pelo foco sai paralelo. E o que você sabe da distância do foco? Então veja que esse ponto focal até o ponto M, que é o vértice desse espelho, a gente tem aqui uma distância. Lembra quanto vale a distância do foco ao vértice do espelho? Lembra que é a metade do raio de curvatura desse espelho. Portanto, veja que o raio de curvatura desse espelho, ele falou que vale, no caso aqui, 16. Percebeu? Então, o que é o foco? O foco é a metade do raio. Então, se o raio aqui é 16, 16 dividido por 2 vai encontrar 8 centímetros. Portanto, a distância da fonte S até o ponto M, vértice do espelho E1, é 8 centímetros. Então, trazendo para cá, veja que a distância de S até M, nesse caso, vale 8 centímetros. E isso está em qual alternativa? Então, distância de S a M, 8 centímetros, a gente vai marcar, então, letra D. Então, resposta 8 centímetros para SM e SN 2 centímetros. Tudo bem? Tranquilidade, então? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, curta aí o nosso canal, passe lá para um amigo seu, tá bom? Um grande abraço para todos, bons estudos e até mais. Valeu!